Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 25 para crianças de segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Grace e vamos recomeçar a nossa aula hoje. Mas antes, os nossos recados básicos. Lavagem das mãos, ficar em casa, como a gente sempre comenta com vocês sobre essa importância, certo? Mas hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é etiqueta respiratória? Etiqueta respiratória. O que significa etiqueta? Eu não estou falando da etiqueta da roupa. Eu estou falando da etiqueta que é um conjunto de regras. Etiqueta respiratória significa o seguinte: se você precisar tossir ou espirrar, você não pode colocar a mãozinha. Porque é a mãozinha que pega nas coisas. Eu pego na maçaneta, eu pego nos lápis e acabo contaminando tudo que tem à minha volta, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu pego um lenço, né, que preferivelmente pode ser descartável, certo? E coloco na boca antes de espirrar ou antes de tossir, porque daí toda aquela secreção, todos aqueles vírus que saem de dentro de mim que eu posso contaminar outras pessoas, ficam todos grudadinhos no lenço. E o que eu faço com esse lenço? Jogo no lixo. Mas vocês sabem como que é a tosse e como é o espirro. Quando vem, ninguém segura. E se eu não tenho um guardanapo na mão? E se eu não tenho um lenço na minha mão? Eu faço o quê? Eu espirro utilizando o meu antebraço, colocando o antebraço na frente da boca, ou escondendo o meu rosto debaixo da minha roupa. Mesmo assim, depois que eu espirrei, o que eu devo fazer? Lavar as minhas mãos. Mas se eu não estou perto de uma torneira, eu preciso fazer o quê? Passar o álcool em gel, certo? Ou eu lavo a mão, ou eu passo o álcool em gel. Certo? Recado dado, mais uma questão aprendida por vocês hoje. Continuando, quais são os materiais que vamos precisar? Materiais higienizados? Vamos precisar de caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Se você quiser para pintar as linhas do seu caderno, para contornar, para fazer algumas situações aí para você deixar o seu caderno mais bonito, mais colorido, certo? Materiais todos em mãos? Peguem o caderno, escrevam lá, aula de número 25, tracinho LP, que significa língua portuguesa, e a data de hoje. Façam isso no capricho, que eu já volto.
Então, crianças, aula identificada no caderno? Vamos relembrar o que fizemos na aula passada? Olhem lá no slide. Eu trouxe para vocês 5 títulos possíveis para o nosso poema. E nós refletimos um a um sobre qual seria o título mais ideal para o poema da Cecília Meirelles. Lembram disso? Em seguida, o aluno Felipe falou pra gente o poema, declamou pra gente o poema e vocês acabaram descobrindo qual era o título real, que era Leilão de Jardim. Observamos o sumário do livro, onde tinha o título Leilão de Jardim e vocês aprenderam a consultar o sumário e encontrar as páginas corretas dos poemas que vocês precisam. Eu até falei para que vocês procurem atividades em livros didáticos de língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia, como um exercício, certo? É interessante procurar atividades para que vocês aprendam a utilizar melhor o sumário. E no final da aula, com o texto impresso Leilão de Jardim, nós fizemos vários contornos no nosso texto. Contornamos as rimas, contornamos os vários pontos de interrogação que continham nele, contornamos todos os bichinhos do jardim. Lembram? Ah, lembrei também que eu pedi para vocês um desafio. Lembram? O desafio era o seguinte, olhem lá na tela. Eu tinha feito com vocês um ditado, certo? Quais eram as palavras do ditado? Jardineiro e primavera. Nesse desafio, eu pedi para que vocês fizessem uma frase. Como eu não tenho como ler as frases de vocês agora, eu fiz uma aqui. Olhem a minha frase. Vejam como ela ficou, colocando as duas palavras. É na primavera que o jardineiro contempla feliz o seu trabalho. É na primavera que o jardineiro contempla feliz todo o seu trabalho. Por que eu coloquei que é na primavera? Porque é na primavera que as flores desabrocham, né? Que o jardim fica colorido. É a estação das flores. A primavera é a estação das flores. Uma outra palavra aqui é esta. Contempla. O que significa contempla? Contemplar é a mesma coisa que olhar, só que não é um simples olhar, é um olhar diferente, é um olhar de encantamento. Sabe quando a pessoa está apaixonada e olhando, né, para a pessoa que ele está amando, ele fica olhando assim e parece estar sonhando? Esse é o olhar de encantamento, é um olhar de admiração. Então não é um simples olhar, é um contemplar, certo? Pensem no olhar. Tá bom? Então, é na primavera que o jardineiro contempla feliz todo o seu trabalho, certo? Hoje eu trouxe para vocês várias palavras e nós vamos procurar o significado delas todos juntos, certo? Então, abra bem os seus ouvidinhos, os seus olhos, porque vocês vão me ajudar a fazer isso agora. Porque, para variar, tá tudo desorganizado na minha mesa. Preciso muito da sua ajuda. Vamos lá? Então, crianças, agora eu preciso que vocês peguem o caderno de vocês e vão escrevendo, vão anotando todas as palavras que nós vamos trabalhar agora. Uma de cada vez, certo? Eu trouxe, então, vários significados para essas 4 palavras aqui. Vamos ler as palavras? Primeira palavra, jardineira. Segunda palavra, jardinar. Terceira palavra, jardim. E a última palavra, jardineiro. Eu trouxe os significados e nós vamos fazer a leitura de cada um e encaixar o significado correto, certo? Da palavra correta ao seu significado, tá? Conforme nós vamos encontrando esse significado correto, vocês registram só a palavra. Certo? Junto comigo. Então acompanhem a leitura aqui, ó. Primeiro significado é esse aqui, ó. Terreno onde se cultivam flores ou vegetais de toda a natureza.
terreno onde se cultivam flores ou vegetais de toda a natureza. Qual que é o terreno? O terreno é a jardineira? O terreno é jardinar? É o jardim ou é o jardineiro? Qual que é o terreno? A palavra que casa com esse significado. A palavra correta é jardim. Jardim é o jardim, que é o terreno onde se cultivam flores ou vegetais de toda a natureza. Então registre no seu caderno a palavra jardim. Tá bom? Estou esperando vocês. Jardim, 2 sílabas. O próximo significado que eu trouxe, na verdade, são 2. Uma palavra com 2 significados diferentes. O significado número 1 é feminino de jardineiro. E o significado número 2 é um recipiente em forma de caixa alongada para colocar as plantas. Qual será que é o feminino de jardineiro? Jardineiro está no masculino. Qual que é o feminino de jardineiro? É a jardineira. Ou será que é jardinar? Ou será que é jardineiro? O feminino de jardineiro é jardineira. Vamos pegar então esta palavra aqui e colocá-la aqui. E aí no seu caderno você já pode anotar a palavra jardineira. A palavra jardineira tem 4 sílabas. Jardineira. Anota aí no seu caderno. Vocês querem saber o que é uma jardineira? Eu até trouxe uma aqui para vocês hoje. Olha a caixinha. Não é uma caixinha de forma alongada? Isso aqui é uma jardineira. Para que eu possa plantar várias mudinhas, uma do ladinho da outra. Certo? Vamos lá. Próximo significado que eu trouxe aqui. Quem será o profissional que jardina? Quem é o profissional? O nome dessa profissão é o jardineiro. Jardineiro é o profissional que jardina. Então registrem no caderno a palavra jardineiro. E por fim, eu trouxe a palavra, o significado que é cultivar jardim. O que é o cultivar o jardim, o cuidar do jardim? É o jardinar, a última palavra que tinha restado aqui no nosso quadro. Certo? Então vamos conferir? Registrem a palavra jardinar no caderno. Enquanto isso, eu faço a leitura aqui para vocês. Jardim é o terreno onde se cultivam flores ou vegetais de toda a natureza. Jardineira é o feminino de jardineiro. Ou também é um recipiente em forma de caixa alongada para colocar as plantas. Jardineiro é o profissional que jardina. Profissional que jardina também é a jardineira. Lembrem disso. E jardinar é cultivar o jardim, é cuidar do jardim com frequência, diariamente, certo? Então agora, quero que vocês confiram no caderno a escrita das palavras que vocês acabaram de fazer. Observem o slide.
Agora eu tenho o texto aqui e o que eu vou convidar vocês a fazer? Vamos relembrar do poema, o poema que está no livro Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Como que é o nome do poema? Leilão de Jardim. Este aqui é o título do poema dela. Então eu vou reler para que vocês possam lembrar. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores? Lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? Este sapo que é jardineiro? E a cigarra e sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Muito bem. Vamos analisar então o que a Cecília Meirelles quer dizer com este poema. Vamos entendê-lo um pouquinho melhor. Vamos observar a diferença entre as frases que eu vou colocar aí na tela de vocês? Observem lá. Ela tem um jardim com flores. Outra frase. Ela tem um jardim com flores? O que mudou de uma frase para outra? As palavras são as mesmas? Sim, as palavras são as mesmas. Porém, o ponto final é diferente. Na primeira frase, ela encerra com um ponto final. Na segunda frase, ela encerra com uma frase interrogativa, porque ela encerra com um ponto de interrogação. Quando eu vejo, durante a leitura, que a frase está terminando com um ponto de interrogação, eu preciso mudar a minha entonação na leitura, certo? A entonação é outra, certo? Olha lá, vou ler novamente as duas. Ela tem um jardim com flores. Ponto final. Acabou. Ela tem, é uma afirmação. A próxima. Ela tem um jardim com flores? Vejam que a entonação mudou, porque eu estou fazendo uma pergunta. Ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Leiam comigo. As borboletas são coloridas. Na outra frase, as borboletas são coloridas? Novamente, as palavras não mudam, as palavras são as mesmas. O que muda é o ponto. Na primeira frase, eu estou afirmando: as borboletas são coloridas. E na segunda frase, as borboletas são coloridas? É um questionamento. O que muda é a entonação, porque é um questionamento. Ok? Tudo bem até aí? Então vamos continuar. Em um leilão, o leiloeiro ele está sempre perguntando: quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Ele vive de perguntas. Na verdade, ele quer que as pessoas comprem da maneira mais cara possível. Então, quem dá mais? Quem dá mais? Ele fica instigando as pessoas a fazerem os seus lances. Agora, eu quero que você pegue o seu caderno e registre uma pergunta, tá? Vou colocar aqui uma pergunta que você tenha feito hoje. Vou tentar adivinhar aí uma pergunta que você tenha feito hoje. Por exemplo, será que você pediu para alguém hoje assim, ó, posso brincar lá fora? Ou será, criança, que você perguntou assim, que horas você chega? Ou será que você perguntou para alguém assim, já está na hora da aula? Será que você fez alguma pergunta hoje? Será que alguma pergunta diferente dessas que eu fiz aqui agora como exemplo? Eu quero que você pegue o seu caderno e registre lá uma pergunta. Quero que você pegue o seu caderno e registre uma pergunta que você tenha feito hoje, certo? Pula uma linha e escreva uma pergunta lá, a frase, certo? Terminada com ponto de interrogação. Eu vou dar um tempinho para que você faça isso e já volto.
Registraram a frase? Conseguiram? Eu também fiz aqui a minha atividade. Coloquei uma pergunta que eu já utilizei hoje. Eu perguntei para minha amiga Daniela: que horas você chega, Daniela? Então eu coloquei no meu caderno: que horas você chega? Certo? Essa foi uma pergunta que eu fiz. Pode não ser a mesma que você escreveu aí no seu caderno, mas tudo bem. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas necessidades. O que importa é que você tenha escrito aí no seu caderno uma frase interrogativa, perguntando algo a alguém, ok? Vamos continuar? A análise do nosso texto. Você percebeu a forma como as perguntas são feitas lá no poema? Ela fez várias perguntas no poema. Será que nós conseguimos fazer as mesmas perguntas de uma outra forma? Mas eu vou exemplificar para vocês do que eu estou falando. Observe o slide. Quem me compra um jardim com flores? Essa é a pergunta da Cecília Meirelles. O que vocês acham de a gente alterar esta frase, mas deixando ela ainda interrogativa? Vamos substituir quem me compra. Quem me compra. Ela quer que alguém compre para ela neste leilão. Vamos substituir por quem compra para mim um jardim com flores? Vejam que é diferente a pergunta. Nós conseguimos alterar a pergunta com palavras, mas não mudou o sentido. Quem me compra é a mesma coisa que quem compra para mim. Certo? Olha lá a diferença. Quem compra para mim?
Tem uma outra pergunta que ela faz que dá para fazer a mesma alteração. Vamos ler? Aqui, ó. Quem me compra este caracol? Se nós alterarmos a pergunta, vai ficar como? Quem compra para mim este caracol? E tem mais uma pergunta que ela também faz. Observe. Quem me compra um raio de sol? Se a gente alterar, vai ficar de que forma? Quem compra para mim um raio de sol? Vejam, será que então a intenção da Cecília Meirelles no poema é comprar ou ganhar um jardim? Eu acho que ela quer que alguém compre para ela. É um leilão invertido. Ela não está fazendo a compra de um leilão. Ela está fazendo, na verdade, uma propaganda. Quem compra para mim? Quem compra para mim? Não é verdade? Vejam como muda nosso entendimento do texto à medida que a gente vai lendo ele várias vezes. Por isso que é importante você voltar às páginas do seu caderno também e reencontrar as aulas que já se passaram. Essa é a aula de número 25. Se você voltar na 24, na 23, na 22, na 6, na 5, na 4, você vai olhar para aquelas aulas de uma maneira diferente. Todas as vezes que a gente lê um texto, a gente aprende mais um pouquinho com ele, certo? Nós aprofundamos o nosso conhecimento. É por isso que é importante estudar, certo? E nesse momento nós estamos estudando o quê? O poema da Cecília Meirelles. Agora eu quero colocar aqui para vocês um desafio. Presta atenção lá no slide. Quem me compra este formigueiro? Agora é a vez de vocês. Como que vai ficar esta frase? Da maneira como a gente já trabalhou aqui? Será que você consegue escrever sozinho? Tente escrever sozinho, alterando esta frase da mesma maneira que nós fizemos as 3 frases anteriores, que eu já volto para a gente conferir.
Então, crianças, o desafio para vocês era alterar esta frase. Quem me compra este formigueiro? Como ficaria? Da mesma forma que nós tínhamos acabado de fazer? Como ficou? Como será que você escreveu aí no seu caderno? Tô doida para ver. Vamos lá. Quem compra para mim este formigueiro? É assim, da mesma forma que nós fizemos as outras 3 frases. Se você não conseguiu fazer, não tem problema. Faz parte de um amadurecimento, de um outro dia, num outro momento, uma nova explicação que talvez a professora precise estar do seu lado para explicar. Mas você não vai perder essa oportunidade. Logo, logo, tudo isso vai passar e você vai ter uma professora só para você para explicar novamente essa situação, tá bom? Não tem problema, mas deixe certinho no seu caderno. Então acompanhe a leitura para que você não deixe ela errada, certo? Quem compra para mim este formigueiro? Deixa o caderninho aí do lado, para que você possa reencontrar de novo essa atividade mais tarde. E agora olha para mim aqui. Vamos olhar com outros olhos. Depois desse entendimento sobre todos esses pontos de interrogação do texto, nós vamos ver como que a Cecília Meirelles finaliza este leilão, certo? Então eu vou ler para vocês novamente. Quem me compra um jardim com flores? Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro, e a cigarra e sua canção, e o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Vejam que o último verso deste poema está entre parênteses. Olha aqui, ó, um parênteses aqui e o outro fechando aqui. E aqui antes do final eu tenho a palavra leilão com um ponto de exclamação. Olha o ponto de exclamação aqui, ó. Este é o meu leilão. Ou seja, é o leilão que está na imaginação dela.
Não é um leilão comum, um leilão que eu vendo coisas. Esse é uma propaganda, na verdade. Compra para mim, ela está, na verdade, pedindo para alguém. Quem compra para mim um jardim com flores e borboletas e tudo mais, ok? Porque o ponto de exclamação representa uma afirmação, uma admiração, né? Uma ênfase na frase. E ela fala no final, este é o meu leilão, ok? Tudo bem? Então tá bom. Vamos lá para a parte final da nossa aula, que é o nosso alfabeto. Hoje eu trouxe duas palavras que representam um pouquinho da nossa aula. Duas palavras que nós fizemos a escrita hoje. A primeira é caracol. Será que já temos algum referencial na letra C do nosso alfabeto? E eu trouxe também uma outra palavra para a letra F. Letra F de formigueiro. Será que lá no nosso alfabeto já temos um referencial para a letra F? Você lembra? E para a letra C? Vamos conferir? Vamos até o nosso alfabeto para colocar essas duas novas referências. Então, crianças, eu tenho aqui na minha mão a imagem do caracol, certo? O caracol está escrito aqui em letra maiúscula, em letra minúscula e em letra cursiva. Mais uma vez eu quero relembrar a vocês que qual é o formato de letra que criança escreve enquanto está aprendendo a ler e aprendendo a escrever? Somente em letra maiúscula, certo? Você precisa ler os outros tipos de letra, os outros formatos de letra. Quem vai ensinar você a escrever na letra cursiva é a sua professora quando ela estiver junto com você, ok? Porque senão a gente aprende a fazer o movimento errado das letras. E a gente precisa de um adulto, precisamos de uma professora para aprender a fazer corretamente este movimento. Então, nada de tentar fazer sozinho aí. A indicação é para que você leia em todos os formatos de letra, ok? Em qual letra o caracol vai nos referendar? Caracol começa com a letra C. Será que nós já temos alguma referência na letra C? Vamos olhar então o alfabeto. Letra A, letra B e letra C. Olha a letra C aqui, ó. Ela já tem dois referenciais. Vamos puxar ela para frente para que vocês possam enxergar. Aqui, ó. A letra C já tem a Carmela, personagem do primeiro livro que a professora Ana Lúcia trabalhou com vocês. E também tem o Coelho, que era o personagem lá daquela piada que a professora Alessandra trabalhou com vocês, certo? Será que a Carmela e o Coelho vão deixar de ser referências para a letra C? Não, eles continuam sendo. Eles só não precisam estar aqui. Mas você sabe que eles são referência porque eles também começam com a letra C. Olha a memória, certo? Então eu vou tirar as duas imagens daqui para que a gente possa colocar uma imagem atual, que é a imagem do caracol. Então o que eu vou fazer agora? Tirar o referencial da Carmela. Vou guardar aqui. E também vou tirar o referencial do coelho. Vamos guardar aqui. Próximo referencial que eu tenho é o caracol. Vamos colocar ele aqui. Caracol organizado, eu tenho lá caracol. Reparem que o caracol termina com L, cuidado, lembram? Que às vezes o L tem som de U. Aqui na letra maiúscula, caracol na letra minúscula e caracol com letra cursiva. Muito bem. E agora, para que a gente possa colocar o formigueiro. Formigueiro é onde as formigas moram, certo? É a casa da formiga. Então, onde nós vamos colocá-lo? Né? Em qual letra? Qual é o nosso referencial agora? É o
F, é a letra F. E onde está localizada a letra F? A, B, C, D, E, F. Olha só, a letra F não tem referencial ainda. Vamos colocá-la? Então agora vamos acrescentar aqui a letra F. F de formigueiro neste momento. Olha o formigueiro aqui. E eu tenho lá a palavra formigueiro em letra maiúscula. Eu tenho a palavra formigueiro em letra minúscula e eu tenho também a palavra formigueiro escrita em letra cursiva, certo? Então, crianças, quais foram os referenciais que o poema da Cecília Meirelles nos ajudou a colocar aqui no nosso alfabeto? Então, relembrando, hoje nós colocamos o caracol na letra C. Na aula passada, nós colocamos a Elisa, lembram que fez a leitura pra gente? Colocamos também hoje o formigueiro, colocamos na primeira aula a Era, que é uma planta, colocamos também o jardim da Escola Municipal Miguel Krug e também colocamos na aula passada a lavadeira, certo? Então, com o nosso alfabeto, né, que nós vamos ainda recheá-lo ainda mais, porque em cada aula nós vamos colocar mais referenciais, eu me despeço de vocês, certo? Fiquem bem, continuem se cuidando, não esqueçam da etiqueta respiratória, muita educação, mostrem que vocês são crianças muito bem educadas.